Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Amém. No nome do Senhor. Sim. Senhor, teu nome é precioso para nós. Senhor, teu nome nós nos apoiamos. Sim. Para crescermos em vida, para recebermos mais da tua vida. Amém. Senhor Jesus, queremos penetrar na tua palavra. Sim. Abençoa nessa noite esse estudo bíblico. Amém. Senhor, todos que aqui estão, Amém. também todos que acessarão pelo canal do YouTube. Amém. Senhor, abençoe nossos corações. Amém. Nos dê corações corretos para nos relacionarmos com a tua palavra, Amém. para recebermos, ouvirmos, Sim. praticarmos, vivermos a palavra. Amém. Senhor Jesus, nós Amém. dependemos de ti. Amém. Nos dê a tua direção nesta noite, Senhor. Sim. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Amém. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo bíblico e hoje é dia 22 de junho de 2023, tá certo? Certo. Então, nós, como já falamos algumas vezes atrás, algumas semanas atrás, nós vamos ficar algum tempo no Mateus 16. Quantas semanas nós já estamos em Mateus 16? Na quarta hoje. Quarta? Tá. Não sei se hoje a gente termina também, acho que não, mas vamos em frente. Para quem não estava nos acompanhando, pode ser que fique um pouco difícil de pegar o fio da meada, mas qualquer coisa também tem o canal que o Tiago está mantendo, tem lá as reuniões, dá para acompanhar, né, Tiago? Sim. Desde quando, Tiago, está sendo publicado? 2003 de junho de 2020, acho. Verdade? 22? É, Ano ano passado, passado. O ano passado, né? Tá certo. Você começou no domingo. Não, mas já tinha feito um ano antes. Ah, não. Verdade. Mas está lá no canal, né? Tem não está desde o começo lá, né? Do estudo de Mateus, mas tem algumas mensagens anteriores ali, tá bom? Nós estamos no Mateus capítulo 16. Nós vimos pontos muito importantes aqui, quando o Senhor questionou os discípulos sobre quem as pessoas falavam que ele era, e aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor fica bastante contente com essa resposta do Pedro, né? Mas daí o Senhor também fala, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 16, 18, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vou ler do 21 ao 23. Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, o que nós vimos aqui? Que o Senhor estava revelando que iria para Jerusalém, lembrando que eles não estavam em Jerusalém, que eles estavam aos pés do Monte Hermon, um lugar chamado Cesareia de Filipe. E ali, nesse lugar, teve toda essa revelação, conforme nós já falamos. E aqui o Senhor falou para eles, olha, eu vou para Jerusalém, vou sofrer na mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, certo? Então, o
O Senhor estava mostrando que ele precisava tomar esse caminho, passar por esse caminho. É um caminho de sofrimento, é um caminho de morte, mas tem a ressurreição. Esse caminho também é um caminho para nós cristãos, que nós mostramos para os irmãos, tá certo? Às vezes nós precisamos morrer também, às vezes nós precisamos sofrer, mas tem a ressurreição, tem a vida ressurreta do Senhor para a gente desfrutar. Mas o Pedro que sempre é ousado, atirado, certo? Ele chamou o Senhor à parte e falou: não, isso não vai acontecer com o Senhor, não, de modo nenhum. Tenha dó de si mesmo, né? Tenha compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. A resposta do Senhor, para muitos de nós, ou para quase todos nós, ou para todos nós, é uma resposta surpreendente, porque o Senhor falou: arreda Satanás. É surpreendente ou não é? É. No nosso conceito natural, o que Pedro fez errado? Pedro estava querendo que Jesus se poupasse. Mas o Senhor falou para ele: arreda Satanás, porque você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando como um homem natural. Lá, quando você deu a revelação, você se ligou ao Pai, o Pai revelou para você, você falou coisas de revelação celestial, não foi carne e sangue, mas agora você está falando, tudo que você está falando é carne e sangue, você está cogitando das coisas dos homens, seu pensamento é muito natural, é muito humano, vamos falar assim, do homem caído, né? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando nós estamos no nosso natural, nós nos unimos a quem? Esse é o perigo, né? Por isso, de tal modo que a opinião de Pedro veio a expressar aquilo que Satanás queria, né? Que o Senhor falou: arreda Satanás. O Senhor falou para Pedro. Então isso para nós é surpreendente. Puxa, Pedro não está falando coisa errada, não é coisa ruim, não é coisa grosseira, nada. Mas é aí que tem uma coisa que poucos cristãos conhecem, que poucas pessoas dão importância ou sabem. E hoje à noite nós vamos querer explorar um pouco mais essa questão. Então nós vamos ver bastante versículos, nós vamos ver bastante questões acerca dessa questão que o Senhor pôde falar para Pedro: arreda Satanás, porque Pedro estava expressando Satanás, tá certo? E o Senhor falou: lembra que ele falou: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Sim. Só que agora não falou mais pedra de edificação, falou pedra de tropeço. Então, vamos aplicar para nós todos, né? Toda vez que nós ficamos em nós mesmos, não exercitando o nosso espírito, não tendo uma comunhão, uma ligação com Deus, mas falamos as coisas que são do homem natural, nós também podemos nos tornar pedras de tropeço e não pedras de edificação. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 8, podemos abrir? Guarda sempre aí o Mateus 16. Romanos 8. Senhor Jesus. Romanos 8, 6. Aqui na nossa versão, falou o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Alguém tem alguma versão diferente aí? Né? Leia para mim então. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, esse sentido ali dá mais ideia correta do que. A tradução a melhor maneira de falar é: porque a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no espírito dá para vida e paz. E aí nós vamos ter que entender o que é o espírito, o que é a carne, o que é o corpo, aonde que nós estamos nessa situação.
Aonde que está nossa mente? Nossa mente está na carne ou nossa mente está no espírito? O que significa isso? Ó Senhor Jesus! O homem é formado de corpo, alma e espírito. Nós vamos ver com mais calma isso aqui, tá certo? Mas o Pedro, ele estava com a mente posta na carne ou no espírito quando ele falou aquilo para o Senhor? Na carne. Quando fala carne, nós temos que saber o seguinte: o que tem na nossa carne? Tem aquilo que foi adquirido, que entrou em nós lá no Éden, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, na nossa carne tem o conhecimento do bem e do mal, que leva-nos a ser independentes de Deus, não depender de Deus, mas nós mesmos julgamos as coisas, tá certo? Nós julgamos o que é certo, o que é errado, independente de Deus. Isso é bom? Isso é ruim. Vou falar uma coisa que para mim é uma chave. O homem não foi feito para funcionar sem Deus. O homem não funciona direito sem Deus. Ou seja, toda vez que a gente quer funcionar sem Deus, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção sem Deus, é um problema. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem só o mal, mas tem o bem também. Só que é o bem sem Deus. Deu para entender? Nós vamos entender um pouquinho mais. Pouco a pouco nós vamos entender. Vamos voltar para Mateus 16. Se Deus quiser, né? Nós vamos entender, né? Né? Vamos voltar para Mateus 16. Bom, vou ler o 23 novamente para a gente ficar mais impactado. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Tá? Cogita, pensa, né? Versículo 24. Quem tem a mesma versão que eu, vamos ler junto, o 24 e o 25? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, essa palavra, vida, no versículo 25, é psique. Psique é alma, ok? Psique no grego é alma. Daí vem outras palavras que nós conhecemos. Psicologia. Conhece psicologia? Que mais? Podia ser. Psicólogo, psiquiatra, psicodélico. Psicodélico é um quadro que você vê assim, uma roupa, né? Tudo esquisita. É psicodélico. Surto psicótico também. Então, tudo vem desse psico, né? Que é coisa da alma. A alma, ela tem mente, vontade e emoção. Nós vamos ver com mais detalhes hoje. O que acontece? A alma do homem, ela, a partir do momento que teve o problema lá no Éden, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a ser influenciado por Satanás. Aonde Satanás veio colocar seu veneno, vamos falar assim? Aonde? Vocês têm ideia? Na mente. Na mente? Aonde? Na alma? Na consciência? Bom, então vamos lá. Acho que na vontade dele. Na vontade? Ó, vamos ler.
Romanos, capítulo 7. E agora nós vamos ver uma briga aqui, ferrinha, tá? Romanos 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O pecado que está nos meus membros. Então, o pecado veio alojar-se na carne do homem. Ok? É isso que nós estamos vendo aqui. Vamos ver. O que faz... Bom, vamos ver com mais vagar essa questão. Então, o pecado está na carne do homem. O homem é composto... Eu trouxe aqui uma figura aqui. Deixa eu mostrar aqui primeiro, né? Homem tripartido. Tá dando para ver aqui? Está meio pequeno. Tá dando para ver? São 3 círculos aqui. Eu até pensei em imprimir aqui, mas quando eu fui abrir, ele estava desconfigurado, entendeu? Ele não veio no... Põe mais perto Aqui, aqui. ó. Aí tá? Ok. Então, 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Vamos abrir 1 Tessalonicenses. Vamos ter que ir com calma hoje. 5:23. 23. Fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santifique em tudo. O que é o nosso tudo? O que é o nosso ser? O que nós somos? Vosso espírito, alma e corpo. Então aqui está essa figura aqui. O homem tem 3 partes, representada por esses círculos aqui. O círculo mais exterior é o nosso corpo. O círculo do meio é a nossa alma. E o círculo mais interior é o nosso espírito. Nosso espírito humano, espírito do homem, não espírito de Deus. Vamos repetir então. O homem tem 3 partes: corpo, alma e espírito. Certo? De acordo com 1 Tessalonicenses 5, 23. Quando o homem caiu, o veneno, o pecado entrou na carne do homem. Certo? E isso começou a influenciar o homem. Por isso que lá, Romanos, lembra de Romanos que nós lemos? A mente posta na carne dá para morte. A mente posta no espírito dá para vida e paz. Então aí, Satanás, agora eu vou mostrar uma outra figura para vocês aqui. Satanás entrando na carne do homem. Esse aqui depois eu posso passar, vocês podem ver, né? Pode passar de ver. Aqui, ó. Satanás entrando na carne, Satanás está no corpo, ok? E ele atua de fora para dentro, influenciando nossa alma, ok? Entra no corpo, vai influenciar a alma. Pode ver as setinhas aqui, vai passar por aí. As setinhas aí tá querendo influenciar nossa alma. E Deus, quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem habitar onde? No nosso espírito humano. Deus no espírito, Ele atua de dentro para fora. Ok? Ele também quer ganhar nossa alma. E o nosso corpo vai ser um reflexo da nossa alma. O que nós fazemos no corpo é um reflexo da nossa alma. Confere? Então, tá.
Romanos 7, 23 nós lemos? Vamos ler agora Romanos 7, 20. Romanos 7, 20. Você pode colocar no vídeo essa figura, né? Fala que eu vou colocar na descrição. No fim, essas figuras serão colocadas na descrição do vídeo. Vou mandar para você depois. Vamos lá, então. Romanos 7,20 fala assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É interessante a gente ver os termos que são usados aqui nesse versículo. O pecado que habita em mim é quem faz. Quem a gente usa para pessoas, né? Alguém aperta a campainha. O que está aí? A gente pergunta assim? Não. Quem está aí? Não é assim? Então, quem é o pecado que entrou no homem e personifica Satanás. Certo ou não? O quê? A tal ponto que o Senhor falou para o Pedro: arreda Satanás. Porque Pedro, naquele momento, estava expressando quem? Satanás. É duro, né, ouvir isso aí, né? É duro. Mas é assim que acontece com você? Tem coisa que você quer fazer, mas não consegue. Parece que tem uma força nos seus membros que impede você de, por exemplo, ler a Bíblia. Não tem isso? Não, eu vou falar para vocês. Às vezes eu tenho ataque de sono. Para mim é um ataque mesmo. Porque vou ler um livro, vou orar, vou elaborar uma mensagem, me dá um sono. E não estava, né? Não estava. E é capaz de você falar, vamos fazer outra coisa, aí despertar. Não é verdade? Então, o que é isso? Isso é uma experiência clara que cada um de nós tem. Então, tem algo na minha carne que me impede de fazer aquilo que Deus quer, que agrada a Deus. Certo? Então, tem uma luta dentro de nós. O versículo 17 também fala assim, ó: neste caso, quem faz isto, olha o verbo, né? O pronome. Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita. Também é outro termo que a gente não usa para coisa, não é? A gente usa para pessoas, habitar. Essa mesa não habita na casa do Milton. Essa mesa está, mas a Jussara habita. Certo ou não? Sim. Claro. Amanhã, depois, não. Vai dar folga. Deixa eu explicar, né? Tem um congresso das mulheres que ela vai participar. Então, é essa briga aqui. Tá? Vou ler mais versículos aqui, então. Onde que está esse veneno? Está na nossa carne. Ok. E o Senhor entra na onde? No nosso espírito. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, 17. Eu quero deixar versículos bem baseados para vocês todos, para esse assunto básico que às vezes muitas pessoas não conhecem, né? Tá bom? Vamos lá então. 1 Coríntios 6, 17. Fala o quê? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então vamos lá. Vamos usar essa figura aqui de novo. Aquele que se une ao Senhor recebe o Senhor aonde? No seu espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você recebeu o Senhor? Se você recebeu o Senhor, você recebeu o Senhor aqui no seu espírito. Certo?
E se o Senhor está no seu espírito, quero falar para você, ele nunca mais vai sair. Então, aquele que se une ao Senhor, são dois, né? Aquele e o Senhor, são dois, né? Mas aquele que se une ao Senhor é um, agora é um. Se tornou um espírito com o Senhor. Aqui no meu espírito, Deus está habitando. Amém. Amém? Então, essa é uma figura que nos ajuda a compreender. Não é que você vai procurar o círculo, cadê o círculo? Não está aqui, né? Porque são coisas abstratas, são coisas para nós entendermos, tá certo? Amém. Tá certo que alguns têm mais forma de bola, é isso? Um círculo maior. Bom, então, voltando aqui, ó. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Muitas vezes eu faço aquilo que minha carne quer. É assim ou não é? Agora vamos ler um outro versículo. Gálatas 2. (19 e 20). 19 é só o final. O final do versículo 19 fala: porque estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, aqui, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, olha aqui, agora você vive pela fé, Deus está tomando a sua alma. Está dando para entender? O que é esse termo alma? A alma do homem tem a mente, vontade e emoção, e a alma do homem é um campo de batalha. Oh, Jesus. É uma luta. Esses dias nós lemos alguns versículos que falavam o quê? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não é verdade? Então, a nossa carne puxa nosso pensamento para as coisas aqui da terra. Mas o nosso espírito puxa o nosso pensamento para as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Muito bem. Ó Senhor Jesus, qual que é o problema da alma? A alma tem problema? Hã? A alma em si. A alma em si, na verdade, não tinha problema. Não é para ter problema. Desde que funcione direito. Bom, agora nós vamos ver. Vamos ver, de acordo com a Bíblia, quais são as funções da alma. Às vezes a gente fala, mente, vontade e emoção, mas vamos ver de acordo com a Bíblia agora. Certo, Rosineide? Certo. Você, como cristão de Bereia, que fazia questão de ver na Bíblia o que você está falando, prova aí, né? Então vamos lá. Provérbios. Não, tem que ser de acordo com a Bíblia. Se não for. E nós estamos num estudo bíblico. Provérbios capítulo 2, versículo 10. Eu quero dizer assim, para cada coisa que a gente vai apresentar aqui, mente, vontade e emoção, a gente vai apresentar alguns versículos. São só esses? Não, tem mais versículos, mas senão a gente ficaria aqui a noite inteira para ver, né? Provérbios capítulo 2, versículo 10. Então, ó, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Conhecimento está ligado à mente. A mente da alma. A mente faz parte da alma. Capítulo 24 de Provérbios também.
24, 14. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então, todas as coisas ligadas à mente, tá certo? Deixa eu ver se tem mais um versículo aqui, se convém a gente ler. Não, acho que é bom aquele Salmo 139, Titão. Minha alma o sabe muito bem, é isso? Sim, é. Salmo 139. 16, 16, acho. Aí já exemplifica bem. Não, qual que é? 139. Sondas me conheces, de longe Não. penetras os meus pensamentos. Sim. Eu acho que eu estou confundindo as bolas aqui, dá licença. Ó Senhor Jesus. Esse aí? 93. Não, aí não está ligando a alma. Bom, mas deu para entender, né? Depois eu posso achar outro versículo. É a questão da mente está ligada à alma. Sabedoria, conhecimento, tá? E a vontade, vamos lá. Jó, capítulo 7, versículo 15. Jó, antes de Salmos. Jó 7, versículo 15. Ok? Fala assim: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. A minha alma escolheria. Escolher é algo da nossa vontade. E escolher, a minha alma escolheria. Então, minha alma que tem essa função da vontade. Capítulo 6, versículo 7 de Jó também. Aquilo que a minha alma recusava tocar. Recusar também é da sua vontade, da sua escolha. Também é um exercício da alma. A minha alma recusava tocar. Isto é agora a minha comida repugnante. Tá bom assim? Emoção. Emoção, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Primeiro Samuel 18, 1. Tá para trás aqui, tá? Agora é a questão da emoção. Primeiro Samuel 18:1 fala assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A alma ama, a alma tem emoção. Ok? É 17? 18:1. E agora vamos lá para Cânticos. Cântico dos Cânticos. Já? Depois de Eclesiastes, depois de Provérbios, depois de Eclesiastes. 1:7. Cânticos? 1:7. Ok?
Podemos ler? Dize-me, ó amado de minha alma. Tá bom até aí, né? Só para entender aqui. Amado de minha alma. Quem ama? Da onde vem a emoção? Da alma. Então vamos entender. A nossa alma, certo? Que é esse círculo aqui do meio. Nossa alma então tem mente, vontade e emoção. A nossa psique. Então quando fala de psique, não é só mente, mas é mente, vontade e emoção. Quando Deus criou o homem de uma maneira maravilhosa. Gênesis 1, 26. Façamos o homem, pois, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou o homem com uma alma. Isso depois é detalhado em Gênesis 2, 7. Mas a alma do homem, o homem precisa ter mente, vontade e emoção para ser alguém. Não é verdade? Sim. Se você não tem emoção, tem alguns até que parece que é sociopata, né? Hã? Não é emotivo. Não é emotivo, pode matar, não tem emoção nenhuma, não tem. Não pensa, se você não pensa, você é alguém. Se você não escolhe, exatamente, penso, logo existe, como disse aquele filósofo. Não está errado ele. Mas penso, logo existo. Sinto, logo existo. Escolho, logo existo. Amém. Ou seja, são as funções da nossa alma. Alguma coisa, algum problema com relação a isso? Não tem problema. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Deus tem alma? Tem. Tem ou não tem? Tem. Tem, Deus tem alma. Tem emoção, essa minha Deus imagem. tem emoção? Deus tem mente? Deus tem vontade? Tem. Então vamos ler os versículos. Vamos provar. Tudo. Hoje tudo nós estamos indo na Bíblia, tá? Então vamos lá, Isaías 55, 8. Está perto aqui de Cânticos. Vira para frente aqui. Isaías 55, 8. Está indo muito rápido? Às vezes precisa ser um pouquinho rápido. 58? 55, 8. Ah, são iguais as suas? Que bom. Então vamos lá, 55, 8. Vocês me perdoem pela velocidade. É que tem duas questões que fazem a gente acelerar. Uma é empolgação. E outra é que o tempo vai embora. Vontade de falar tudo, né? Vamos lá. 55, 8. Aqui é Deus falando, tá? Olha o que ele fala. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então Deus tem pensamento? Sim. Pensamento é algo da mente. Ok? Então Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos pensar nesse versículo aqui, aplicando lá para Pedro. Quando ele falou quando o Senhor falou arreda Satanás para Pedro, Pedro estava pensando igual a Deus? Não. Aí, então, Jesus podia falar, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Você está cogitando das coisas do homem. Os meus pensamentos... E aqui... Nem os seus caminhos, os meus caminhos. E o 9, olha o 9 como é que fala. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim, nossos pensamentos naturais estão numa esfera. Os pensamentos de Deus estão noutra esfera. Mas Ele quer nos transferir de esfera. Amém? Então, Deus tem pensamento? Tem. Ele tem vontade? Tem. Mateus, capítulo 6. 6.
Esse é conhecido, né? Todos conhecem essa parte aqui. A partir do 9 fala assim: portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Não, só tem então. Só para falar da vontade, tá? Então, faça-se a tua vontade. Vontade de quem? De Deus. De Deus. Deus tem vontade? Vontade. Deus tem mente? Tem. Vamos ler mais um da vontade? Apocalipse 4, 11. Eu gosto desse versículo. Apocalipse 4:11. Isto. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus tem uma vontade Sim. e emoção. Eu estou falando alguns versículos só, tá? Tem muitos outros versículos, depois vocês podem lembrar. Mas tem um aqui bacana, ó. Bacana, ó. Capítulo 6 de Provérbios. Tudo é bacana. Né? Provérbios 6, versículo 16. Ó Senhor Jesus, amém. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma Abomina. abomina. Poderíamos falar de um versículo que falasse do amor, né? Deus amar. Aí é fácil, né? Mas aqui está falando que a 7ª coisa, Senhor, a alma do Senhor abomina. Odeia. Vocês querem saber qual que é? Então vamos lá. Vamos ver, né, que o Senhor abomina. Então vamos lá. 6 coisas o Senhor aborrece, 6 coisas. E a 7ª sua alma abomina. Vamos contar então. O que o Senhor aborrece? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha que profere mentira. E a 7ª? E o que semeia contendas entre irmãos. Senhor Jesus. Isso daí não dá, não. Tá certo? Então, 6 coisas aborrece o Senhor. Mas a 7ª é pior. O Senhor abomina, o Senhor odeia, detesta. E isso é um exercício da vontade da alma. Tá certo? Então, Deus tem alma? Vontade da emoção. Abominar. Abominar é da emoção. Emoção. É da emoção. Falei vontade? Falou. Obrigado. Não. Então, é da emoção. Deus tem alma? Tem. Deus tem mente? Tem. Tem vontade? Tem. Tem emoção. Sim. E como ele criou o homem? Com mente, vontade e emoção. Por quê? É isso aí. A sua imagem, para que Deus entrasse no homem e conseguisse encher a alma do homem, a sua mente com a mente de Deus, a sua vontade com a vontade de Deus e a sua emoção com a emoção de Deus. Oh, Jesus. Foi isso que aconteceu? Não. Infelizmente não. Então, aí entrou o pecado. Capítulo 3 de Gênesis, veio Satanás como uma serpente, fez a cabeça da Eva, tá certo? Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que representa essa árvore? Essa árvore representa o próprio Satanás. Satanás é aquele que, vamos falar assim,
instituiu, podemos falar assim, Titão? Você, veja aí, se eu falar bobagem, você me avisa. Aquele que instituiu a rebeldia no universo, a desobediência. E pode ver, essa rebeldia, essa desobediência foi para onde? Foi parar em nós, né? E tem, então é aquela coisa, a briga que Satanás quer influenciar a nossa alma. E tem feito isso? Tem. Então, vamos ver na prática, né? Seus pensamentos. Senhor. Por causa disso, foi criado sem defeito, né? Não é defeito de fabricação, certo? Acidente de percurso. Foi uma artimanha de Satanás, tá? E agora precisa fazer um recall, né? Precisa fazer um, como é que chama? Como é que fala? Recall quando o carro está com problema e a empresa chama lá. A empresa chama porque teve um defeito de fábrica, né? Mas aqui o Senhor está nos chamando igual porque Ele quer consertar, gente. Amém. Tá bom? Mas não é defeito de fábrica. Nossa mente. Eu desafio pegar aquela TV lá, ó. Tá vendo aquela TV do Bilton lá? Virar para cá assim e você permitir que os seus pensamentos sejam todos colocados ali. Você tem coragem? Jesus Cristo. Acho que não. Não tem coisa que às vezes a gente pensa e fica vermelho só de pensar? Meu Deus, como é que esse pensamento vem na minha cabeça? Tem ou não tem? Tem. Ou é só eu? Não. Senão eu vou ficar mais vermelho. Né? Então veja, nossos pensamentos, se for contar cada bobagem que às vezes passa na nossa cabeça, não é verdade? Ninguém ia ficar do nosso lado. Eu não acredito que você pensa isso. Nossa esposa ia embora. Não acredito. O marido ia embora também. Não. Você pensa isso? Graças a Deus, nem tudo que a gente pensa é exposto, né, Tito? Se fosse exposto, hein, Humberto? Pôr na TV lá. Então nossa alma não está funcionando direito, né? São seus pensamentos. Nossa alma não está funcionando. Estou falando dos pensamentos. E as emoções? Senhor Jesus. Como é que funcionam as nossas emoções? De vez em quando a gente entra em parafuso, não é? E nem sai. Uma fechadinha no trânsito. Meu Deus, aí afora o dragão, né? Como que a gente fala? Os pensamentos saem também, né? Também. É tudo meio ligado, né? Mas como que a gente fala? Eu vou soltar os cachorros em cima dela. O que é isso? Você vai deixar a sua emoção livre, né? E aí, cuidado. Aí a coisa é perigosa. Você fala coisa que não devia, não é assim? Então, nossa emoção, ela não tem um equilíbrio adequado. Nós lemos um versículo aqui, Deus abomina certas coisas. Tem certas coisas que a gente também deveria abominar, mas não abomina. Certo? Tem certas coisas que a gente também deveria detestar, mas até que é simpático aquelas coisas. Não é verdade? Então, nossa emoção não está equilibrada. E a nossa vontade? O que é a nossa vontade? Nossas decisões, nossas escolhas. Você aprova tudo que você escolheu até hoje? Não, né? Tudo que você também concorda faz parte da sua decisão, da sua escolha. Então, quanta coisa a gente concordou, a gente estava de acordo, e hoje a gente vê que não era bem assim, né? Então, nossa alma tem problema. Por quê? O pecado entrou na nossa carne. E a nossa alma está sendo influenciada pela carne, pelo pecado que está
na nossa carne. Ok? Vocês concordam comigo? Sim. É isso mesmo? O homem era neutro. Só que agora o homem tem um grande problema. E o que nós precisamos fazer? Então vamos voltar lá para Mateus 16. Demos essa volta na Bíblia e voltamos a Mateus 16. Não é que nós vamos ficar só aqui ainda, hein? Isso aqui é uma chave muito importante para a vida de um cristão. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. A si mesmo se negar é negar o seu eu, é negar o seu ego. A sua alma, a nossa alma, virou uma coisa independente de Deus, uma vida independente. Ela tem uma vida independente. Essa alma que foi criada para representar Deus, para ter Deus como conteúdo, hoje ela vive por si mesma. É isso mesmo que acontece ou não? Nós fazemos nossas escolhas, nós temos nossos pensamentos, nossas emoções, sem Deus. Isso chama-se vida da alma. Ou seja, nossa alma que tem mente, vontade e emoção, criou uma vida própria, vida da alma. Uma vida independente de Deus. E aí, problema. Vida independente de Deus igual... Problema. Entenderam o problema, né? É isso mesmo. Então o Senhor Jesus falou aqui, logo em seguida desse evento do Pedro, falou: se vocês quiserem vir após mim, se alguém quer, isso ainda é uma escolha. O Senhor está falando, se alguém quiser ser um seguidor meu, a si mesmo se negue o seu ego, que é essa vida da alma, que é você agir por conta própria, por si mesmo, ter essa autonomia, tá? Lembra que eu falei? O homem não foi feito para funcionar Sem Deus. É isso aí. Ele tenta, mas não funciona. Tome a sua cruz e siga. Qual que é o princípio da cruz? Lá em Gálatas 2:19, vocês lembram que nós lemos? Ah, já esqueci. Estou crucificado com Cristo. Lembra dessa frase? Estou crucificado com Cristo. Então, aonde que meu ego tem que ir? Para a cruz. O que faz a cruz? Mata. A cruz é para matar o nosso ego. Então, tome a sua cruz e siga-me. Se nós não tomarmos a nossa cruz, se nós não negarmos o nosso ego, não crucificarmos o nosso ego, a pergunta é: nós conseguimos seguir Jesus? A gente dá a direção para ele. A gente quer ensinar o caminho para ele. A gente tenta. É? A gente tenta falar para ele. É como Pedro falou assim, ó, Jesus, vem cá, vamos conversar. É? O Senhor estava falando, ó, eu vou para Jerusalém, Pedro falou, não é isso não, vem cá, vou conversar. Não é? Ó, o que é isso, homem? Eu estou falando, parafraseando, tá certo? Pedro não falou isso. Mas, não, tenha medo, tenha compaixão, tenha dor de si mesmo, isso não vai acontecer. Tal. Então, Pedro está ensinando como Jesus devia fazer, certo? É só ele que faz isso? Não. É todos nós sem tomar a cruz. Senhor Jesus. Todos nós sem tomar a cruz, nós queremos mandar Jesus fazer as coisas que a gente pensa. Sim. Ó Senhor Jesus. É assim, Isabel? Você quer mandar o Senhor fazer as coisas que você quer? Aqui é quando a gente ora. Ainda bem que ele não faz. Viu? Ainda bem. Então, eu vou repetir aqui o versículo 24, que isso aqui é uma chave para nós também. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é o resumo da vida cristã.
é o resumo do que você, como cristão, deve fazer, deve viver. Amém? Agora a pergunta que o Senhor faz para vocês é: vocês querem seguir o Senhor? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a sua alma, perdê-la-á. Perder o quê? Essa alma independente. E quem perder a vida, a alma, por minha causa, achá-la. Na verdade, isso aqui dá outra conversa. Acho que a gente vai preparar isso aqui para a semana que vem, tá? Mas eu quero reservar esse momento para dizer para vocês. Então, o que nós devemos fazer com a nossa alma? Cruz. Primeiro está aqui, ó. Tomar a cruz, seguir o Senhor, negar a vida da alma. Isso também está em Lucas 9. Vamos abrir lá em Lucas 9. 9. (23) e 24. É basicamente quase a mesma coisa que está lá. Quase. Tem uma diferencinha aí que vocês vão ver. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia. Tome a sua cruz e siga. Aqui acrescentou o quê? Dia a dia. Então, tem que experimentar isso todos os dias. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Resumindo, salvar a alma é deixar o Senhor encher a sua alma. Amém. Isso é salvar a alma. Tá bom? Resumindo. Outro ponto que nossa alma precisa de purificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro e depois de Tiago, que é depois de Hebreus, que é depois de Filemão. E vai por aí. Está quase chegando em Gênesis. 1 Pedro 1, 22. Tem uma coisa importante aqui. Posso ler? Vamos lá. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha, purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Obedecer a o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Obedecendo ao falar de Deus. Amém? Mais um ponto que nós precisamos com relação à nossa alma. Nossa alma precisa ser transformada. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 3:18. 2 Coríntios 3:18. Ok? Vamos lá, então. E todos nós, quem? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha aqui, entrou uma palavra aqui, a sua própria imagem. Imagem, às vezes a gente pensa algo exterior, mas imagem está relacionado à alma de Deus também. Está dando para entender? Mente e vontade de Deus, nós temos que ser transformados à sua própria imagem. Romanos,
Volta para trás, Romanos capítulo 12. Romanos 12, 2. Ó Senhor Jesus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui fala para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente faz parte da nossa Alma. e ela é a parte líder da nossa alma. Não é assim na nossa experiência? A mente que leva nossa emoção, nossa vontade? Sim. É ou não é? Tudo começa no Então pensamento. é a porta. Por exemplo, nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui. Quem é que está recebendo? A mente, né? A mente está entendendo, está processando. E aí isso vai para a nossa alma. Nós abrimos nossa alma. Nós abrimos para o Senhor. Senhor, continue falando. Fala para dentro. Quero ouvir a tua voz. Então, a mente é a parte líder da nossa alma. E nós precisamos ser transformados. Amém? Amém. Negar a vida da alma, purificar a alma, transformar a alma, são alguns itens que nós precisamos experimentar na nossa vida cristã. Isso diz respeito à salvação da nossa alma. Como eu falei, a salvação da nossa alma é a nossa alma ser cheia de Deus. Certo? Isso não acontece da noite para o dia. Então amanhã a gente acorda, já está saturado, cheio de Deus, né? Está impregnado de Deus na nossa alma. É assim que acontece? Não é. Mas depende muito de nós. Nós precisamos dar permissão para Deus trabalhar em nós. Nós precisamos dar o nosso aceite. O que é um aceite, hein, Humberto? Vem lá um serviço lá. Vou oferecer um serviço para você. Você aceita? Né? Aí você assina lá, aceita. Querer, né? É isso mesmo. Eu dou minha permissão. E depois vem o quê? É um serviço, consequência. E depois também vem a cobrança. Não, você está espiritual, né? Tá bom. Então, mas vem, você aceitou, você agora recebeu o serviço, você permitiu, e eu falo porque tem umas coisas lá que às vezes a gente aceita sem saber, né? Né? Mas aqui é preciso saber, você precisa dar o aceite para Deus. E o Senhor vai trabalhar na sua alma por meio da palavra, tá certo? Se nós não dermos permissão para o Senhor, não aceitarmos que precisa, não entendermos primeiro que nós precisamos negar nós mesmos, eu espero que todo mundo tenha ficado claro nessa noite, precisamos purificar nossa alma, precisamos da transformação, nós não vamos ser edificados. Lembra? Pedro, tu és? Pedra. Pedra é para quê? Para edificação. Arreda Satanás, você é pedra de? Então, que pedra nós queremos ser? Pedra para edificação ou pedra para tropeço? Então, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Amém. E se nós não formos edificados, o que acontece? As portas do Hades vão prevalecer. Porque as portas do Hades não prevaleceram contra a igreja edificada. Não é verdade? Então, Satanás vai ganhar as batalhas sobre nós. E assim como o Senhor falou para Pedro, arreda Satanás, o Senhor vai falar para você também, né? Mas nós não queremos ouvir isso do Senhor. Amém. Se nós não queremos ouvir isso para o Senhor, nós devemos permitir que Deus trabalhe em nós e não dar brechas para o inimigo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai entrar no outro assunto, então. Amém.